Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Como é bom podermos estar juntos novamente, engrandecendo o nome deste Deus maravilhoso, em culto solene ao nosso Deus vivo e verdadeiro, poder louvar a Deus com hinos, com cânticos espirituais, com salmos, como convém à comunidade, a ouvir da sua palavra poderosa, que é ouvir Deus Todo-Poderoso as nossas vidas, acolher a sua palavra em nossos corações, aplicar no nosso cotidiano, em nossas vidas. Que bom, né? Que maravilhoso ter isso em nossas vidas. Como é bom poder, como foi dito, chegar a Deus com alegria, com ações de graças, hinos de louvores ao nosso Deus. Alegrias essas que são maiores do que as circunstâncias, as situações cotidianas. Obrigado. Deixa eu já tomar um pouquinho. Se não dá, não, depois o diácono aí. O diácono é bravo. Amém? Nós vamos continuar hoje a exposição no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Na última oportunidade nós finalizamos o 3. Nós vimos aqui o testemunho do João Batista, né? O outro testemunho do João Batista. Nós vimos aqui o debate entre os discípulos de João Batista e um certo judeu a respeito da purificação. Nós vimos que o resultado desse debate foi a queixa dos discípulos de João em relação ao crescimento de Jesus, o crescimento do ministério de Cristo. Nós vimos também que João corrige a visão humanista dos discípulos de João em relação a Cristo. E aquela frase, é necessário que ele cresça ou diminua, né? Uma frase que é composta, que faz parte de canções, de louvores, de hinos, que realmente fala aos nossos corações. E algumas introduções para nós. Vamos ler primeiro. O capítulo 4 é bem longo. O texto que nós vamos lidar hoje, que aí na sua Bíblia, na epígrafe, vai estar tratando a mulher samaritana, né? O texto é bem longo. Nós não vamos lidar com ele todo, com todo ele na questão do diálogo de Cristo com a mulher samaritana. Nós vamos dividir, eu vou dividir em duas partes esta mensagem. Então hoje nós vamos lidar até o capítulo 15. Um texto muito rico, muito importante, muito profundo aos nossos corações. Então é necessário nós irmos com calma, com tranquilidade, para poder extrair aquilo que Deus tem para nós desses textos, que são riquíssimos. Vamos à leitura então. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, no versículo 2 vai dizer, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. No versículo 7 vai dizer, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque, aí tem um entre parênteses e uma explicação, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos.
10. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, e o último que nós vamos ler até então. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, já temos ouvido a Tua voz pela leitura bíblica comunitária, pelas orações temos indo a Ti e também com louvores. Senhor, nós iremos agora, Senhor, à exposição da Tua palavra. Meu Deus, onde cremos que a Tua palavra que é inspirada, Senhor, infalível, irá falar aos nossos corações, aos corações da Tua igreja, do Teu povo. Sim, meu Deus, pelo Teu Espírito, que age pela Tua palavra, meu Pai. Por isso que os nossos corações devem estar preparados para receber desta boa semente, que os nossos ouvidos estejam atentos a ela. Pois nós saímos das nossas casas com esse intuito, com esse desejo de ir a Ti com as nossas petições, com os nossos agradecimentos, também com os nossos louvores, nossos hinos de gratidão a Ti, mas desejosos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho de contexto, um pouquinho de introdução, só para a gente assim se situar, não é? O capítulo 4 começa tendo por base o final do capítulo 3, foi o que nós lemos aqui. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que ele fazia e batizava mais do que os discípulos de João Batista. Nós vimos isso lá no finalzinho do capítulo 3. Os irmãos, faz um tempo que nós pregamos, mas devem recordar disso. O capítulo 3, nos seus últimos versículos, mostrou o crescimento do ministério de Jesus, o debate entre os discípulos de João Batista e um judeu, creio que os irmãos recordam disso, a queixa dos discípulos em relação ao crescimento do ministério de Cristo, João corrigindo a visão dos seus discípulos, porque os discípulos de João, após participar de um debate sobre a purificação, sobre o ritual da purificação com o judeu, eles voltam com uma queixa, pois eles observam que o ministério de Cristo está maior do que, Jesus está batizando mais do que João Batista. E eles têm uma visão sobre aquilo, uma visão humanista, incorreta. E João, ele corrige a visão dos seus discípulos. O capítulo inicia com Jesus saindo da região da Judéia, pelo fato dos fariseus saber mais da sua popularidade. O ministério de Cristo cresceu em relação ao ministério de João Batista, e para não crescer em intrigas, Jesus se retira da região da Judéia. Esse é o cenário que nós encontramos aqui no início do capítulo 4. Então nós vamos ver essa conexão direta do final do capítulo 3. Não há um transporte tão longo, uma quebra de capítulo tão longo, mas é muito junto, o começo do 4 e o final do 3. Os primeiros versículos lidará com o diálogo de Jesus e a mulher samaritana. É o que nós vamos ver até o versículo aí de 30, mais ou menos. Esse diálogo é um diálogo famosíssimo, né? Famosíssimo. Nesse diálogo está também inserido muitas frases memoráveis. Uma delas é aquela, por exemplo, assim, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito está afiado, né? Faz parte de louvores, de ministração de louvores, né? Adore, irmão, importa que adore em espírito e em verdade. Né? Bem famoso, bem famoso.
Se no capítulo 3 nós vimos a necessidade de nascer da água e do Espírito, aqui veremos uma desidratação espiritual. Nós vamos ver aqui uma desidratação espiritual. A necessidade do homem beber da água de Deus. O que é necessário e essencial é tratado no texto. Nós vamos perceber que o capítulo 4, principalmente nos versículos que vão lidar no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, não tem o nome, é mulher samaritana mesmo, tá? Não é machismo, não é mulher samaritana que está escrito. Ele vai conter nele todo aquilo que é essencial e aquilo que é necessário. Nós vamos encontrar Jesus tomando decisão que é necessária. Nós vamos ver Jesus, acontecimentos de coisas que são necessárias à vida natural, vida material, vida física. Porque o texto, ele tem a ideia de nos mostrar, nos esclarecer a necessidade que o homem tem de Deus. A necessidade que o homem tem de beber da água de Deus, de saciar a sede do Senhor. Muito mais daquelas que são ordinárias na nossa vida material. O presente texto ele vai tratar do homem em sua integralidade, o homem completo, o homem todo. O homem ele não é só composto de materialidade, mas também de espiritualidade. O homem é composto de vida material e vida espiritual. O homem ele é matéria, o homem é espírito. E o texto ele vai tratar dessa integralidade do homem. Amém? Vamos lá? No primeiro versículo, nós lemos assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Nós encontramos aqui algo que Jesus decide fazer, e decide fazer de forma necessária. A sua popularidade provoca ressentimento nos líderes judeus. O que Jesus e João Batista vêm fazendo, batizando, isso é comum. Muitos judeus fazem. Porém, o que é diferencial, tanto um quanto no outro, é a mensagem. É a pregação. Eu creio que os irmãos lembrem de uma fala de João Batista, que é: arrependei-vos, raça de víbora. Você imagina um fariseu ouvindo isso, irmão? Um judeu, um religioso judeu ouvindo uma mensagem dessa. E o crescimento de Jesus, a sua popularidade, provoca ressentimento nos líderes judeus. A mensagem de ambos atrai a antipatia desses religiosos. Não é simplesmente o fato de batizar, mas a mensagem que está atrelada ao batismo, que é uma mensagem de arrependimento, de confissão de pecado, e isso direcionado a fariseus, a líderes judaicos. Homens que consideravam-se cumpridores da lei. Nós temos também que o texto diz que Jesus batizava, e o versículo 2 ele vai dar um entre parênteses e fazer uma explicação para a gente. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, o que o texto está nos dizendo é que Jesus batizava por meio dos discípulos. Aquilo que os discípulos faziam na autoridade de Jesus. Por isso, Jesus batizava mais do que João Batista. Embora quem realizava o ato batismal eram os seus discípulos. Aqui já tem um ensinamento muito importante para a gente. Porque aquilo que fazemos na autoridade de Jesus é destacado como quem faz o próprio Jesus. Aquilo que fazemos no nome de Deus é destacado como obra de Deus. Por isso que Jesus ele vai orar: Pai, seja santificado o vosso nome, o teu nome. O nome de Deus já é santo. Por que Jesus ora para que o nome de Deus seja santificado? Porque o povo da aliança porta o nome de Deus. Aquilo que o povo da aliança faz no nome de Deus. Portanto, a nossa vida tem que ser santificada na autoridade deste nome. Pois o nome que portamos deve ser honrado. Você vê que já num pequeno versículo, numa pequena explicação, contém ensinamentos para nós.
Então, por mais que Jesus não realizava o ato direto, ele batizava pelos seus discípulos. Isso já contém um ensinamento que vai acontecer agora, por toda a Bíblia, após a morte e a ascensão de Cristo, e nos Atos da Igreja, nos Atos dos Apóstolos. Aquilo que os Atos dos Apóstolos vai nos mostrar, que é a ação da Igreja, que é os apóstolos pregando, que é os apóstolos curando, essa obra é considerada a obra de quem? Obra de Deus. Não é obra do homem. Por mais que os discípulos batizavam, é o nome de Cristo que é exaltado, é o nome de Cristo que aparece, é a autoridade de Jesus que se destaca. O texto vai nos dizer, e deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galileia. Nós vamos ver muitas vezes isso acontecendo. Nós vamos ver momento que Jesus não se retira e fica para o embate, e fica para o debate, mas há momentos que Jesus se retira aqui. E o porquê que ele faz isso? Porque Jesus toma essa decisão que é necessária de fato. Porque Jesus ele vai evitar o conflito. Não havia chegado o tempo apropriado para a sua morte. A popularidade de Cristo cresceu de tal forma, de tal modo, que se ele permanece, o conflito poderia crescer de tal maneira, que provavelmente ele seria morto antes do tempo. Havia um tempo determinado por Deus, e a decisão que Jesus toma segue o curso da vontade de Deus. Amém? Estão entendendo até aqui? O cachorrinho usado ali está tirando um pouquinho da concentração, mas vamos manter no foco. Amém? A decisão que Jesus toma é uma decisão necessária. Tudo aquilo que vai acontecer na vida de Cristo não é algo que é fruto da criatividade humana, mas segue a vontade do próprio Deus. Portanto, a decisão de Cristo é uma decisão necessária. É uma decisão que segue o curso da vontade de Deus. Mas um ensinamento para nós aqui. Até mesmo as decisões que tomamos devem ser decisões segundo a vontade de Deus. Decisões que nós consideramos ser necessárias devem ser segundo a vontade do nosso Criador. Pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que seus discípulos, mais dos discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. As decisões que são necessárias e que Jesus toma, segue o curso da vontade de Deus. Entenderam até aqui? Por que Jesus decide sair daquele local? A sua popularidade cresceu, a sua popularidade provoca os fariseus, a sua mensagem provoca os fariseus. E se Jesus permanece, o tempo que é determinado para a sua morte pode ser antecipado, e tudo tem um tempo. Jesus segue o curso da vontade de Deus. Então, em alguns momentos, nós vamos ver Jesus sair desses conflitos, sair desses apertos, se retirar e ir para outro lugar. Em alguns momentos, ele permanece, ele vai para o debate. Entenderam? Há decisões necessárias. E essa decisão que Cristo tomou é uma decisão necessária. No versículo de número 4 nós vemos, e era necessário atravessar a província de Samaria. Percebe que a questão de essencial e necessário vai aparecer no texto o tempo todo. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho Judá. Agora nós vemos uma outra questão. Se antes nós vimos uma decisão necessária que Jesus toma de sair da Judéia e ir para a Galileia, agora nós vemos que há um caminho necessário. E destaca que este caminho que Jesus vai seguir, era necessário passar por Samaria. Por que João, o evangelista, João o apóstolo, destaca isso aqui? Há uma intriga entre judeus e samaritanos. E essa intriga ela é antiga, desde o Antigo Testamento. Na história de Israel, nós vamos ver uma divisão.
Reino Norte e Reino Sul. Os judeus localizados no sul, os samaritanos localizados no norte. Nós vamos ver que quando os samaritanos são exilados, são levados em cativeiro pelos assírios, um pouco dos samaritanos que ficam passam a associar-se por estrangeiros que populam aquele pedaço, aquela terra. Eles vão se contaminando com os cultos dessas pessoas. Eles vão aderindo ao culto aos deuses pagãos dessas pessoas. E os judeus, que foram, na verdade, levados cativo pelos babilônios, quando retornam, o seu olhar para os samaritanos já não é um bom olhar. Eles passam desde aquele período a olhar os samaritanos como um povo impuro, um povo religiosamente misturado. Os samaritanos, eles já não adoravam em Jerusalém, mas adoravam no Monte Gerizim. Construíram para si o seu próprio templo, adotaram para si as partes da Escritura a qual eles entendiam que era necessário. O olhar dos judeus para o samaritano era um olhar de que aquele povo era um povo impuro. Quando o texto vai dizer que é necessário Jesus passar por Samaria, é porque o evangelista, o escritor, está querendo mostrar para nós que as barreiras sociais não impedem os planos de Deus. Porque ali há um conflito entre judeu e samaritano. Há certos comentadores que vão dizer que alguns judeus até mesmo evitariam passar por dentro de Samaria. Eles dariam volta, atravessariam o Jordão e dariam a volta no mapa, mas não passaria lá por dentro. O texto, além de nos querer mostrar que existe um caminho direto, ordinário, mais rápido, que também faz parte dos planos e dos propósitos de Deus. Que essa barreira entre judeu e samaritano não impedem o trabalho de Deus e os planos de Deus. A intriga dos judeus e samaritanos não são suficientes para impedir Cristo de seguir o seu caminho, um caminho que é necessário, e atravessar por aquele local, e atravessar por aquela região. Muitas vezes, as barreiras que se levantam em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, se tornam impeditivos para nós. Mas isso é em nossa visão humana. Para Deus e para os seus planos, o leproso é purificado. O samaritano é purificado. Nicodemos, o religioso teólogo, é convertido. Pois todos têm a mesma necessidade. Necessitam de Deus, necessitam beber da mesma água, necessitam da mesma fonte. Há uma decisão que é necessária, há um caminho que é necessário. É assim que o texto vem discorrendo. Jesus caminhou, irmãos, Jesus vem andando. Dei uma caminhada da igreja até aqui e já pedi água, dai-me de beber. Jesus está caminhando. E o texto vai dizer assim, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. No 6, estava ali a fonte de Jacó, glória a Deus, tem água. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana, a questão samaritana aparecendo de novo. Nisto veio a mulher samaritana, tirar a água e disse: Jesus, dai-me de beber. O que nós temos agora é que Cristo tomou uma decisão necessária, Cristo segue um caminho necessário, e agora nós vamos ver que o homem tem necessidades. Porque o cansaço de Jesus aponta para a sua real humanidade. Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O cansaço de Cristo aqui, que andou na hora sexta, que isso quer dizer, na nossa contagem, ao entorno de meio-dia, ele cansou. Ele vem viajando, vem caminhando. E vai dizer que, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. O cansaço de Jesus aponta para a sua humanidade. Como nós já vimos no começo, o homem é um ser material,
e um ser espiritual. A viagem tem um curso divino. Jesus, ele não saiu da Judéia para ir para a Galileia segundo, não é um tour. Jesus não saiu de férias. Jesus está em missão. Isso é espiritual. Isso compõe a obra de Deus. Porém, o que nós encontramos aqui? Que ele cansou. E se ele cansou, o que ele fez? Parou. Porque para atender a necessidade do cansado, é necessário o quê? Descansar. Abaixo nós vamos ver aqui, vem uma mulher samaritana, tira a água, e ele disse, dai de beber. No versículo 8 vai dizer, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. O que o texto está destacando aqui? A necessidade material, a necessidade natural. A trajetória de Cristo é espiritual, a jornada é espiritual, ele está em missão, está cumprindo a vontade de Deus, a obra de Deus. A viagem tem um curso divino, porém não desconsidera a necessidade física. Parou para descansar, pediu água e buscar alimentos. Percebam o que o texto está fazendo. O texto ele vem destacando coisas que são essenciais e necessárias. Coisas que atendem, ou seja, numa decisão a tomar, num percurso, numa jornada a se fazer, naquelas coisas que são ordinárias à nossa vida. Jesus, como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, como homem, ele se cansou. Por mais que isso, dentro do plano de Deus, dentro da estratégia de Deus, cumpra um propósito do diálogo que vai ser travado com aquela mulher, a sede foi real. O cansaço é real. Por isso que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que pode compadecer-se de nós, o Cristo homem, o homem Deus, o Deus homem, que sabe o que é cansar, que sabe o que é ter sede, que sabe o que é ter fome. Por isso que quando nós oramos a Cristo, e Cristo é o nosso advogado, Cristo é o nosso sacerdote, o nosso mediador, nós estamos orando a alguém que conhece as nossas necessidades. Alguém que conhece aquilo que precisamos. Porque a fome de Cristo, quando é real, a sede de Cristo é real, o cansaço é real. E todas essas coisas não são desconsideradas, por mais que a obra que está sendo realizada é uma obra espiritual. Deus considera o homem em sua integralidade, irmãos, em seu estado completo. No entanto, que este corpo que foi afetado pelo pecado, que envelhece, que vai descer à sepultura, será ressuscitado e revestido de um novo corpo. Por isso que já neste momento nós temos vida espiritual, e se partirmos em Cristo, já neste momento estaremos com Cristo na sua eternidade, e um dia a questão do corpo será lidada. Porque o homem não foi criado como uma alma ambulante, uma alma penada. O homem foi criado como parte material e parte espiritual, e ambos têm as suas necessidades respectivas. E devem ser consideradas. E o texto considera isso e nos mostra isso. Aqui nós vemos a necessidade do homem, que a sua necessidade é integral. E ele pediu de beber àquela mulher. O que não é comum para um judeu. Não é comum principalmente para um rabi, para um mestre. Na tradição rabínica, eles eram orientados a não travarem diálogos com mulheres. Eles falavam que era improdutivo. Não passe muito tempo conversando com mulher que não dá fruto nenhum. Então, depois dos funkeiros isso mudou. Diz que não é muito proveitoso conversar com funkeiro, não dá fruto nenhum, travar diálogo com não dá. Mas, no entanto, era com as mulheres. Mais uma vez, nós vemos que aquilo que não faz parte da lei de Deus, que aquilo que não faz parte da palavra de Deus, mas sim originado do coração duro do homem, daquilo que faz parte da tradição humana, e não de uma interpretação correta da lei, Cristo não tem nada a ver com ela. Ele segue o seu curso.
ele segue o seu curso. Por mais que um judeu olharia aquele ambiente e falasse assim, rapaz, o que você está fazendo aí? Isso não é produtivo, isso não, não gera fruto, e isso pode ser considerado também como não moral. Esse era o olhar. E tem um agravante. O texto diz, a mulher samaritana. Como os judeus olhavam a mulher samaritana? Como uma mulher impura. Que aquele contato deixaria, aquele que estaria falando com ela, aquele judeu, seria considerado impuro cerimonialmente. Este é o contato que seria travado, ele seria considerado impuro cerimonialmente. Mas ele está cansado, e se ele está cansado, ele precisa descansar, porque é a questão lógica necessária e essencial. Se ele tem sede, ele precisa beber água. Se eles têm fome, eles precisam comprar alimento. Tudo isso faz parte, é ordinário daquilo que é essencial e necessário. Bom, tem o poço, tem água e tem alguém com condições de tirar. Qual é a questão lógica? Dai-me de beber. Estou com sede. Não é isso? Deveria ser. Porém, nós vemos que a mulher samaritana responde ele. No 9 vai dizer, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Mais uma explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha só. Lembra que existe uma questão aqui entre samaritanos e judeus? E, na verdade, o que acontece com essa questão que há, essa intriga que há entre judeus e samaritanos, se torna uma barreira que impede aquela mulher de ver o que é de fato essencial. Percebe que tudo vem de forma ordinária, de forma essencial e necessária. O dar de beber, se você tem sede e o outro tem condição de matar a tua sede, a questão lógica é ela te conceder água. Mas há um impeditivo, há uma barreira. A intriga judeus e samaritanos agora se torna um impeditivo interno na vida daquela mulher que impede ela de ver o que é de fato essencial. A mulher, ela trava na intriga dos judeus versus samaritano. Ela travou. Ela traz a questão de que eu sou olhada por vocês como uma mulher impura. O meu povo para vocês é um povo impuro, um povo misto. Nós cultuamos em Gerezim, vocês cultuam em Jerusalém. Como você pede, dai-me de beber a mim, uma mulher samaritana. Aquilo que para ela, irmãos, na verdade é uma barreira, e essa barreira pode ter trago a ela muitos traumas, nós não sabemos, o texto não diz, mas se torna um impeditivo. E esse impeditivo traz um impedimento do serviço à hospitalidade. Perceba onde a situação chega. Esse impeditivo se torna um impedimento ao exercício da misericórdia. Eu temo muitas vezes por isso acontecer conosco. Essas barreiras, essas intrigas que não têm nada a ver com a lei de Deus, com a palavra de Deus, mas que assimilamos para nós, se nos impedirem do serviço à hospitalidade, do exercício de misericórdia, estamos precisando rever o nosso cristianismo. Porque a postura a ser seguida é a de Jesus e não a da mulher. A mulher é alguém afetada. Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para resgatar o que se havia perdido. Nós somos chamados de cristãos por quê? Existem dois títulos que se dá a nós pelas Escrituras que são muito importantes. Um deles é discípulos. Isso significa que nós somos aprendizes e estamos aprendendo de Cristo. Isso significa o nosso processo contínuo de aprendizado doutrinário. O outro é cristãos. O cristão já é que esse exercício de discipulado contínuo se tornou prático e visível. Então somos cristãos. E esses dois títulos estão na Bíblia a nosso respeito. Portanto, quando nós olhamos essa situação, esse segmento ordinário, os nossos olhos têm que estar em Cristo, que rompe as barreiras da intriga social, que rompe com as barreiras de intriga da tradição religiosa e avança num exercício de graça, de piedade, de amor. Nós vamos encontrar sejam minhas testemunhas, em Samaria,
na Judéia, a Samaria envolvida. Lê em Atos. Mas o que acontece com essa mulher? O que ela vai dizer? Então disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Vocês observam que os discípulos foram comprar alimentos e foram comprar alimentos na região. Não tem um problema de comprar na venda do samaritano. O que ela está destacando aqui é uma outra coisa. O que ela está destacando é que judeus e samaritanos não compartilham do mesmo jarro, não compartilham da mesma vasilha, não compartilham do mesmo cântaro. Você não pode tomar no meu jarro. Você pede de beber a mim, eu vou tirar e você vai tomar no meu jarro. Você vai tomar nesta vasilha, você vai tomar no meu cântaro. A mim, uma mulher samaritana, ficaremos cerimonialmente impuros. Você, como que você me pede isso? Estão entendendo, irmãos? Que esse desajuste, esse desacerto teológico, essa intriga que discorre entre eles, que existem certas coisas que são acertadas e outras não, mas em sua maioria não tem fruto na lei de Deus e sim no coração duro do homem. A fonte disso é o pecado, e não a lei de Deus. O que originou essa intriga é o pecado. Jesus vai responder àquela mulher. Replicou-lhe Jesus: se conhecera os dons de Deus e quem lhe pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Olha só aqui. A bondade e a misericórdia do nosso Senhor cruzou as fronteiras do ódio nacional. Se conheceras o dom de Deus. Olha só, irmãos, vamos pegar um pouco de detalhe aqui. Olha só. Quem é Jesus? Jesus é o Messias, aquele que vem, é o Cristo. Aquele que está diante dessa mulher. Ele pede água à mulher. A mulher retruca com uma questão de intriga religiosa, conflito teológico, conflito religioso. E o que ele diz? Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? O que ele está querendo dizer aqui? O que é o dom de Deus? O dom de Deus é a graça imerecida. Aquela graça que está prometida lá no Antigo Testamento, que Deus lidaria com o seu povo, não baseado em suas obras, mas na misericórdia de Deus, tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne e derramaria do seu espírito sobre aquele povo. Salvação eterna. A graça imerecida. Você deveria conhecer o dom de Deus. Se conhecer o dom de Deus, e quem pede é o Messias, o Cristo prometido em todo o Antigo Testamento. O que Cristo está dizendo para ela é, quando entre judeus e samaritanos, a chegada do Messias, o que deveria de haver é a identificação e o reconhecimento daquele quem vem. A leitura e o lidar ordinário das Escrituras no Antigo Testamento era para que no momento que o seu Cristo chegasse, no momento que o seu Cristo viesse, ele fosse reconhecido. Mas ela não conhece o dom de Deus. Ela não conhece quem te pede, dai-me de beber. E pelo fato de não conhecer, o que ela conhece? O que está na mente dela? O conflito judeu-samaritano. E quem está na frente é aquele que vem. E ele disse: se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Água viva. A barreira, de fato, é o pecado. Tanto o judeu como o samaritano deveria saber de Cristo, aquele que vem. O dom de Deus é a graça merecida, a salvação eterna. Aquele que está falando com ela
é o Cristo remidor. Aquele que tem sede, venha e beba. Como que ela entende isso? Como que ela recebe essa fala de Cristo? Versículo 11 vai dizer assim, respondeu ela, o diálogo está travado. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? O que a mulher entende aqui como água viva? Água da fonte, água fresca, a água que alimenta o poço do Jacó. A água que Jacó, para poder chegar nela, foi preciso cavar 30 metros de profundidade. Estão entendendo isso? Porque a água que alimenta aquele poço é uma água de fonte. Mas para que Jacó pudesse ter acesso a ela, ele precisou cavar 30 metros em torno. E ela vai dizer, Senhor, tu disse que me daria água viva. Você não tem água nem para você está me pedindo água. Você está me pedindo água. Respondeu ela, Senhor, tu não tens como, com que tirar, o poço é fundo. Como que tu vai me dar água viva? Como? E ela vai dizer, és tu, porém, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço. O poço de Jacó, e Jacó aqui, ele tem o símbolo daquilo que o homem pode fazer. Daquilo que o Jacó trabalhou para realizar. Ela está destacando isso. Você é maior do que o pai de Jacó, você é maior do que o nosso pai Jacó. Você pode fazer o que ele fez, você veio pedir água para mim. Porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, nos deu o poço. Porque ele cavou, estão entendendo isso, irmãos? Ele nos deu o poço para alcançar as águas que você está prometendo me dar. Águas da fonte. Ele cavou. Ele labutou para isso. E nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Ela interpretou o que Cristo falou. Ela interpretou o seu modo. O homem caído como fonte de interpretação. Ela entende que águas vivas como fontes naturais, como águas naturais. Entenderam isso, irmãos? Irmãos, olha só. Nicodemos era um erudito e ela uma indouta. Ambos têm opiniões. Se você for na conversa no capítulo 3, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus fala de nascer da água do Espírito, Nicodemos falou o quê? Então, porventura, voltará ao ventre da tua mãe para nascer de novo. Ele é um erudito, ele é um fariseu estudioso, ele interpretou. Esta mulher, uma camponesa, indouta, interpretou também. Não há estado neutro. Seja um estudioso, seja um homem simples, seja uma estudiosa, seja uma mulher simples, do campo, alguém sem estudo, todos nós interpretamos. E o que ela está fazendo agora é interpretar. E como que ela interpretou? Ela interpretou o símbolo de Jacó como aquilo que o homem pode fazer. Ela não consegue dimensionar o que é espiritual. Tudo aqui está circulado em volta daquilo que é a necessidade natural. Qual é o problema para esta mulher que está inserida num contexto que a única coisa que vem à mente dela, mais próximo do que é ser religioso, é um conflito. Mas não consegue dimensionar aquilo que de fato poderia saciar a sede de uma religião e de uma piedade verdadeira. Há uma distância. Se Jesus não tinha como tirar a água, nem para ele, como ele daria água àquela mulher? Essa é a pergunta dela. Como tu podes me dar água viva, se não pode tirar nem para ti? É truncada, né? Na verdade, irmãos, em relação àquilo que é espiritual, a nossa mente natural interpreta assim. Por isso que nós precisamos de Deus. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Mais próximo que ela alcançou disso foi de uma intriga e um debate religioso.
mais próximo. Tá ruim. Tá ruim. No versículo de número 13, ele vai dizer, afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele não desconsidera o trabalho do Jacó. O trabalho do Jacó cumpre aquilo que é ordinário, vai matar a sede natural. Pois bem, é necessário. A vida espiritual não desconsidera as necessidades materiais. O homem, em sua integralidade, é material e espiritual. Há uma consideração com Jacó. Porém, a água que eu estou falando com você não é essa. Porém, o que eu tenho para você não são as águas de Jacó. Porém, o que eu tenho para você não são as águas que saciam a sua sede física e a sua sede natural. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. O homem tem necessidade de Deus. Necessidade de Deus. A água de Deus é o beber do seu espírito, que restaura a vida do homem. Corrompida, que não consegue enxergar outra coisa a não ser as suas necessidades naturais. Qual é a origem desta água? Qual a origem dessa água? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. A água que Jesus está dizendo, ela tem origem em Deus e não no homem. As águas que ele está dizendo àquela mulher não provêm da fonte de Jacó, mas das fontes eternas. Daquela que o homem se distanciou, encharcado em sua própria natureza, mergulhado em sua própria materialidade, buscando seus próprios interesses. A água de Deus tem origem em Deus, se eu lhe der. Essa água tem origem em Deus. A igreja, nós, o regenerado, é aquele que busca aquilo que se origina em Deus. Aquilo que de fato é de Deus e vem de Deus. A água que eu lhe der, nunca mais terá, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa água, ela é a jorrar, ela é abundante. Ele diz, jorrará para a eternidade, duração sem fim. A mulher ouve isso. Ele ouve que é abundante, que jorra eternamente, que quem beber não terá mais sede. Logo, qual vai ser a resposta dessa mulher? No 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água. Dai-me dessa água. Ufa, irmãos. É que, enfim, chegamos em algum lugar, né? Parece que sumiu a barreira de intriga entre judeus e samaritanos aqui. Ela não questionou, não posso beber não, que a gente tem intriga. Sumiu. Ela não mencionou mais. Pelo menos até aqui. Ela disse, dai-me de beber. Para que eu não mais tenha sede, precise vir buscar aqui. Ela ainda continua buscando atender a sua necessidade material. Dá-me de beber para que a minha alma, o meu espírito seja alimentado. Eu entendi o que o Senhor está falando. É a minha alma e o meu espírito que está carecendo ser hidratado. Eu tenho uma vida desidratada. O máximo que eu chego é nesse embate judeu e samaritano. Mas, na verdade, piedosamente, misericordiamente, eu vivo desidratada. Dai-me de beber para que eu seja assim, hidratado por as águas que vêm de Deus. Não é isso. Para que eu não volte mais aqui, para que eu não precise mais exercer esse trabalho de vida aqui, tirar a água do poço. O interesse dela ainda está em atender a sua necessidade
material. Chegando ao final, que nós vamos parar aqui. O que nós conseguimos absorver e fazer com que seja penetrado em nossos corações esses textos, e o que nós conseguimos ver nessa mulher até esse momento é que quando as necessidades da vida materiais suprimem, sufocam a vida espiritual. Sufocam. Ela não sai desse ciclo. Porque tudo o que há é a sua percepção natural e a sua percepção material. Cristo mostrou que essas coisas existem. Ele cansou, ele pediu água, foram comprar alimentos. Porém, a viagem era espiritual. Porque o homem é integral, tanto material quanto espiritual, e Deus lida conosco nossa integralidade, irmãos. Porém, a vida material do homem natural, no homem caído, ela suprime a vida espiritual. Tudo que nós conhecemos de necessidade são aquelas que atendem a nossa vida natural. Passamos a caminhar com base naquilo que para nós é essencial. Deus nos criou. Então nos interessa saber dele, do que de fato interessa para nós, do que de fato é necessário e essencial para nós. Porém, ao homem que foi expulso do Éden, ao homem que tinha tudo didaticamente instruído pelo seu Senhor, mas é expulso do jardim, a única coisa que ele sabe que é essencial para ele é aquilo que satisfaz a ele mesmo. Pois foi isso o pontapé da sua queda, ser igual a Deus, atender o seu próprio eu, atender o seu próprio ego, o seu próprio orgulho. Passamos a caminhar com base naquilo que para nós é essencial, viver de formas instintivas, como se fosse simplesmente uma vida que vive por instintos. Pois simplesmente aquilo que eu entendo, e seguindo as coisas que eu entendo por necessárias, seguindo os desejos, os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. Deus lida conosco de forma integral. Podemos ver isso na oração modelo, conhecida também como oração do Pai Nosso. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Tudo isso é espiritual. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quem me sustenta? Quem provê o meu sustento? Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as suas primazias, e as suas coisas, as demais coisas serão? O homem é material e o homem é espiritual. Deus lida conosco em nossa integralidade. A queda produziu uma vida centrada no homem e uma espiritualidade idólatra. O homem é centrado em si mesmo, é um antropocentrismo, o homem vive em busca do seu prazer próprio. E qualquer expressão de espiritualidade que ele vai produzir a partir desse estado é adorar a criatura. Romanos capítulo 1. Tudo envolve aquilo que ele entende por si só o que é necessário. Em Cristo somos nova criatura. A ideia do que é essencial provém dele. Aquilo que é essencial deve ser reorganizado em nossas vidas. Aquele que não está em Cristo, cumpre que se arrependa. Cumpre que venha a Cristo com arrependimento e fé. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Ao crente, repense a sua vida como homem integral, como mulher integral, completo. A sua vida não é só composta por materialidade, meu irmão. Há uma vida espiritual. Busque pela palavra o que de fato é essencial. Fomos expulsos do jardim e passamos um bom tempo fora de lá. Cumpre agora na nova criação perguntar para Deus e olhar para sua palavra e ser direcionado por ela para de fato o que é necessário em todos os aspectos da nossa vida. O que de fato importa em todos os aspectos das nossas vidas. Clame a Deus para que Ele te dê força
para a jornada. Amém? Que nessa noite o dai-me de beber não seja simplesmente uma perspectiva que nós possamos ter de Deus materializada, materialista. Irmãos, quão assustador é levar uma vida diante de Deus, onde o que nós conseguimos contemplar é a fonte de Jacó. É aquilo que simplesmente cumpre a minha vida material, que são ordinárias. Mas se nós não tivermos atenção, elas suprimem a nossa vida espiritual. Sufocam. E facilmente podemos cair como essa mulher e entender que espiritualidade é debater rivalidade. Isso é a nossa espiritualidade, é o que temos para hoje. É debater conflito. Mas a minha alma, o meu espírito está desnutrido. Desnutrido da presença de Deus. Desnutrido da chama que move eu estar aqui neste lugar. Porque este conflito entre beber do poço de Jacó e das águas que têm origem em Deus, eu prefiro o balde, eu prefiro o cântaro, eu prefiro o jarro, porque é o que eu consigo fazer, isso cabe a mim, está baseado na minha capacidade. Mas na vida, tem o poço de Jacó, tem que pegar água para tomar. Mas existem as águas de Deus, que jorra para a eternidade. E quem bebe dessas águas jamais terá sede. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele que nasceu de novo não pode desnascer. Que aquele que foi nutrido eternamente não perecerá eternamente. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que nada pode separar o crente do amor de Deus que está em Cristo. Aquele que bebe desta água que cumpre matar a nossa sede ordinária, natural, material, tornará a ter sede novamente, faz parte da nossa vida, todos os dias nós vamos labutar, vamos trabalhar, nós vamos comer, nós vamos beber, cumpre a vida ordinária até aquele grande dia do Senhor. Porém a nossa vida não é isso aí só. Não se resume a isso. E uma pergunta que eu gostaria de deixar, baseada com esse texto, para nós é: em que ponto nós estamos nessa trajetória necessária? Vivendo como aquele sedento, com a garrafinha d'água, tomando o tempo todo, cumprindo tudo aquilo que é necessário para a sua vida material, sua vida natural, porém sem nenhuma sensibilidade para aquilo que são as coisas do Espírito. Que Deus nos ajude nessa noite. Que Deus nos ajude essa noite. Como ajudou essa mulher, e nós vamos ver na próxima ocasião. Que Deus nos faça perceber essa sede de Deus. E nossa vida semanal não seja mais algo tão forçoso pegar a Escritura para ler. Tirar um tempo de louvar a Deus em nossas casas, de cumprir os nossos devocionais, de comungar com os irmãos, de orar com a igreja. Que não seja tão pesado. Porque eu percebo que a minha vida espiritual, ela existe. Ela não foi suprimida por esta material. Amém? Nós vamos deixar para orar junto com a ceia. Então, nesse momento, eu gostaria que nós nos preparássemos para a ceia do Senhor.